Então, meus amigos, finalmente vamos dar início ao nosso evento desta noite. E como todos vocês estão carinhosamente aqui presentes sabem, trata-se da história que será nos contada pelo nosso mestre, doutor Jorge Nascimento Ferradeira, sobre a história do Guilherme Taylor Marsh. Este filho do Jorge Marsh, nascido em 1838, filho de Teresópolis. Ele é que é o responsável de trazer-nos toda essa história. Eu aqui tenho a responsabilidade de fazer saber da presença daqueles que prestigiam o evento desta noite. Então vou começar pelo Dr. José Renato Marsh, cirurgião mastologista, representando a família Marsh na noite de hoje, vice-presidente da AME Niterói, bisneto, naturalmente, de Jorge Marsh. O Henrique Clausen, representando a família Clausen, ele descendente de Henrique Fernando Clausen. O doutor Daniel Pinheiro Hernandes, representando a Unifeso, ele também vice-presidente do IHGT. A presença ilustre de Lucas Ottoni, é o vice-presidente do Clube de Numismática, do qual o nosso prezado mestre Ferradeira é um entusiasta em primeira mão. Também registramos a presença do Fábio Esteves, do site Acontece. E agora vamos ao professor, mestre Jorge Nascimento Ferradeira, que é um ilustre historiador, um entusiasta apaixonado da história, não só de Teresópolis, mas da história como um todo, presidente do IHGT, presidente e diretor cultural da Casa de Portugal, presidente da Comissão do Centenário de Teresópolis, vice-presidente da Comissão do Bicentenário da Morte de Tiradentes, também presidente da Comissão do Centenário da Estrada de Ferro de Teresópolis, presidente da ONG Pensadores das Américas e membro da Academia, ex-presidente e membro da Academia Teresopolitana de Letras. Que a gente tenha uma bela noite, uma palestra importante do nosso futuro, do nosso passado. Bom, nós temos um auditório muito ilustre, né? A minha responsabilidade é muito grande, porque falar do Dr. Guilherme Taylor Marsh, eu vou contar como é que eu comecei a tomar conhecimento da vida do Dr. Guilherme Taylor Marsh. Eu fui amigo pessoal muito íntimo do Dr. Gui Barroso Marsh. Na época que o Dr. Gui escrevia a história do seu avô. Eu frequentava o Jornal Fluminense, a redação do Jornal Fluminense, tinha uma coluna no Jornal Fluminense. Quando saía do jornal, eu descia lá em Niterói e havia um sebo em Niterói, no Mônaco. Esse sebo, o Dr. Gui frequentava o sebo. Nessa época, o Dr. Gui pesquisava a história do Dr. Guilherme Taylor Marsh. Ainda não tinha publicado o livro. Ele publicou o livro em 88, portanto o livro tem 16 anos. Além do Dr. Gui, publicou o livro o Alcântara, Dr. Alcântara, na década de 40. Esse Dr. Alcântara teve um contato com o Dr. Guilherme Taylor Marsh, porque o Dr. Guilherme Taylor Marsh tratou de uma filha do Dr. Alcântara, e essa menina estava desenganada e ele tratou dessa menina. Então a biografia do Dr. Marsh não é muito extensa. Tem 3 livros principais. Tem mas a gente vai apresentar outro livro, que é Dr. Marsh em 2 planos. É o último livro apresentado sobre o Dr. Marsh, num líder espírita, mas a biografia dele não é muito extensa, não houve estudos muito intensos a respeito dele. Quem é o Dr. Marsh? Quem é o Dr. Guilherme Taylor Marsh? O Dr. Guilherme Taylor Marsh é filho do Jorge Marsh, um homem nascido em Lisboa, criado em Portugal, que tinha na nacionalidade inglesa por direito de herança, porque os seus pais eram ingleses. Mas o Jorge Marsh, o pai do Guilherme Taylor Marsh, sempre
viveu um grande período da sua vida em Portugal, nasceu e viveu em Portugal. Então essa história que tentam implantar, dizendo que ele seria inglês, que Teresópolis é colônia inglesa, isso é pura mito e não tem substrato nenhum na verdade. O pai do Guilherme Coelho March era português e tinha direito à cidadania inglesa, porque seus pais, o pai dele era inglês, a mãe dele, aos pais dele eram ingleses. A mãe do Guilherme Coelho March ele vai se casar, o Jorge March vai se casar com uma escravizada alforriada, Dona Inácia March. Então vamos lá, em 1938 nasce o Guilherme Coelho March, em 1845 falece o Jorge March, deixando esse menino com 7 anos. Ele tem um irmão chamado Jorge March, e algo me intriga desde a época que eu estudo a respeito da família March e a respeito da história de Teresópolis. O que aconteceu com o irmão do Guilherme Coelho March? Ele tinha um irmão chamado Jorge March, que tinha uma diferença de idade para ele, talvez de 10 anos. Só tem que na época do falecimento do irmão, do pai dele, a justiça nomeou um tutor por Guilherme Taylor, e o irmão dele estava prestes a fazer 18 anos, ficou pouco tempo tutelado. Mas o Guilherme Taylor, que tinha 7 anos, esse tutor matriculou o Guilherme Taylor no colégio dos irmãos Paiva, que eram padres. E vejam só, observem um detalhe. E se alguém, se existe algo na nossa vida, a partir dos 3 anos, a gente tem registro de sinapses, de insights a respeito do que acontece na vida da gente a partir de determinado momento. Muitos dos senhores, quando sonham, ou quando tem, provavelmente acham que é uma visão, ou tem aquele déjà vu, eu já tive presente aqui, esse local, isso é registro de sinapse, de ligamento de neurônio, de terminação nervosa, de axônico pelotento, libera acetilcolina, isso fica registrado na memória. Agora imagina um menino que viveu numa fazenda, e essa fazenda do pai dele era uma fazenda padrão e recebia sábios europeus, recebia botânicos, zoólogos, mineralogistas. Eles ficavam na fazenda do pai dele e vinham para Teresópolis pesquisar tanto a fauna quanto a flora, quanto a Serra dos Órgãos. E essa Serra dos Órgãos, se você olhar pela janela aqui, essa serra tem apenas 500 milhões de anos. É uma serra que ela é do período cambiano. Ela é uma serra que tem a idade aproximada do primeiro animal que aparece no planeta Terra, no animal protozoário. Então imagine esse menino lá novinho, em contato, ouvindo várias línguas, ouvindo francês, inglês, alemão, italiano, espanhol e por aí afora. Esse menino mais tarde se torna um poliglota. A origem do Dr. Guilherme Coelho March, que fala vários idiomas, porque esse contato com ele despertou o interesse dele por línguas. Então ele se tornou um poliglota. Ele teve uma formação de humanidade, porque naquela época a escola básica formava a pessoa em uma humanidade, o sujeito aprendia grego, latim, aprendia matemática, a língua portuguesa, geografia, mas tudo era dado. Eu, por exemplo, estou com 72 anos, vou fazer 73 agora. Eu sou antes da lei das diretrizes básicas. A lei das diretrizes básicas, que reformulou o ensino no Brasil, em 67. Eu ainda no meu colégio, da ginásio, eu aprendi grego e latim, o que tiraram da grade curricular. Então o Guilherme Coelho March tinha essa formação, uma formação muito forte na questão intelectual, tanto que quando eu observo agora as mensagens mediúnicas que ele envia para alguns médios em centros espíritas em Niterói, não é só em Niterói que envia, em todo o Brasil, você vê o grau de erudição dessas mensagens. Ou seja, são mensagens muito eruditas, são mensagens de uma pessoa que tem uma cultura muito ampla. Quer dizer, é uma mensagem, são mensagens, a abordagem semântica da mensagem é muito ampla, mas mais adiante a gente vai discutir isso. Então, Guilherme Coelho March, ele é tutelado, ele recebe
tutela, o Estado nomeia tutores para ele. Esses tutores matriculam ele na escola dos Padres Paiva e mais adiante matriculam ele na Faculdade de Medicina da Corte. Nessa época havia duas faculdades de medicina, uma na Bahia, que eu visitei há pouco tempo, e outra em Salvador, uma em Salvador, outra no Rio de Janeiro. Elas têm a mesma data, as duas estão em 1808, que é quando chega no Brasil Dom João VI. Dom João VI vai para um período na Bahia porque a nau dele se perde e atraca em Salvador, e lá ele autoriza a abertura da Faculdade de Medicina. Depois ele autoriza a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. O Guilherme Ribeiro Marques, ele vai estudar medicina nessa Faculdade de Medicina da Corte e se forma em 1859, com 21 anos de idade. 21 anos de idade. Ele exerceu medicina durante 63 anos. Ele exerceu dos 21 anos de idade aos 84 anos de idade. E exerceu de uma forma muito interessante, porque a medicina em si é uma ciência que, desde a época de Hipócrates, passando por toda a história da medicina, é uma ciência que o médico tem que ter a visão da caridade, do bem comum, do senso comum. A medicina não pode ser comercializada, não deve ser comercializada. A medicina, quem exerce ela na plenitude, é um sacerdote. Há o sacerdócio pelo exercício da medicina. Para você fazer medicina, você tem que gostar do ser humano. Você tem que ser aquela pessoa que vai atenuar a dor, que vai dar esperança, que vai melhorar a qualidade de vida. Isso aí não tem custo, não pode ter custo financeiro. Entendeu? A medicina é algo que tem que ser dado aos seus semelhantes, sem você pensar que ele possa pagar X ou Y, não importa. E isso o Guilherme Ribeiro Marques tinha essa noção desde novo, porque quando ele começou a exercer medicina, ele adquiriu varíola, foi tratado, ele morava numa casa coletiva e já tinha perdido tudo. Imagine que uma pessoa que é dona da metade de Teresópolis, o irmão dele herda da outra metade, ele, depois que acabou a faculdade de medicina, o comerciante que administrava o dinheiro dele falou: acabou o dinheiro, não tem mais um tostão. Aos 21 anos ele estava sem um níquel, sem um único níquel, estava completamente sem dinheiro. Então ele teve que exercer a profissão, mas só tem que ele tinha consigo, como ele tinha enfrentado lá a varíola, que é uma doença extremamente grave, que as pústulas da varíola se infectam, enchem de pus, geralmente leva à morte, e ele tinha se salvado sem sequela. Ele começa, e a mulher que tratou dele, o espírita Nascimento, que é muito conhecido no mundo espírita, tratou ele com homeopatia. E ele vê que a homeopatia, ela tem um resultado muito bom. Então ele vai se dedicar à homeopatia. E veja um detalhe importante: ele é o fundador do Instituto Armeniano, com Dídia da Cruz, como Bezerra de Menezes, com esse pessoal que formava uma pleia de médicos de bom gabarito técnico, mas de boa noção espírita. É lógico que a minha palestra, eu não tenho autoridade suficiente para discutir espiritismo. Eu estou fazendo uma palestra aqui, história, mas eu tenho experiência suficiente, após 45 anos de exercício de medicina, para ver quem é quem. Eu tenho experiência suficiente para ver aquele que vai atenuar a dor ou vai dar esperança da sobrevida, sem pensar na questão financeira, nessa questão comercial. Entendeu? As grandes obras sociais que aconteceram no mundo da medicina foram obras sociais de cada região. Santa Casa de Misericórdia, no Rio de Janeiro, que começou nos idos de 1500 e pouco, mal chegou logo após o descobrimento. Centro de espírita como o Bezerra de Menezes, né? Eu cheguei a conhecer o Bezerra de Menezes do Centro Espírita no 19 de fevereiro. Atualmente ele está na Rua Bandeira, mas eu me lembro do Centro Espírita do Bezerra de Menezes, pequenininho, na 19 de fevereiro, e é um dos grandes médicos do espiritismo, como é o Dídia da Cruz. Eu não venho aqui, evidentemente, doutrinar ninguém. Eu não tenho autoridade para doutrinar, mas eu tenho autoridade para falar sobre história. Eu tenho autoridade para falar de história porque eu estudo história há muito tempo e me dedico ao estudo da história de Teresópolis há muitos anos. E eu vejo
no Guilherme Pino Marchi, um homem que ele praticou durante toda a sua vida o bem, que ele praticou durante toda a sua vida a caridade, a tal ponto que ele chega ao momento que ele abre as portas da sua casa, que foi doada pela população depois eu vou passar um slide aqui, mostrando como a população de Niterói mobiliou a casa dele, fizeram vistas abaixo assinadas, além de dar a casa de presente, ainda mobiliaram a casa, que eu vou mostrar aqui no inventário dessa mobília. Então ele passou a abrir as portas da sua casa dia e noite. Ele acordava, mesmo doente, o homem que era doente, muito doente. Ele, a partir de 60 anos, 50 e poucos anos, ele começou a ter clavos dorsais e ficou muito doente. Então ele acordava, doutora, de manhã, atendendo, às vezes no catre, porque ele não conseguia mais se levantar. Ele tinha uma catarata extremamente grave, ele ficou cego, ficou surdo, e mesmo no catre, até o momento da sua morte, ele atende, ele beneficia o seu irmão, ele beneficia o seu semelhante, ele vai com caridade, e mais do que isso, acontece com ele um fenômeno, para vocês espíritas, muito importante. Quando o filho dele, o Edmundo, que vem a ser um funcionário da Caixa Econômica, recebe a visita de um crente e apresenta para esse crente um cartão com o nome lá de Edmundo Marchi, esse crente pergunta a ele: mas você teve na sua família um médico que é falecido, chamado Guilherme Pino Marchi? Ele disse: não, meu pai é vivo, ele está muito doente, mas ele é vivo. E aí esse crente da Caixa Econômica narra para ele que a filha dele, que tinha crises nervosas sucessivas, começou foi ponto de vista mediúnico, a receber o doutor Marchi em vida e receitar, e a partir desse momento ela não tem mais as crises nervosas e ela é receitada. Quando ele vai perguntar ao biógrafo dele a respeito desse caso, se era possível isso, se era possível uma pessoa viva incorporar já mediunicamente, o biógrafo dele, do Alcântara, o primeiro biógrafo, afirma que era possível, que ele, no centro do Alcântara, já fazia isso. Lógico, evidentemente, que ninguém aqui é sem cultura. Todo mundo que é médico tem que ter pelo menos uma cultura de média para alta. Evidentemente, todo mundo que vive, tem uma vida, que passa pela vida, sabe que tem coisas que marcam e tem coisas que você observa, principalmente um médico, observa que foge a qualquer razão, a qualquer lógica racional. Como dizia o teatrólogo grande, existe muito mais coisa entre o céu e a terra que imagina a nossa forma de filosofia. E se você registrar, sob o ponto de vista científico, do ponto de vista de instrumento físico, na termodinâmica, as leis de Carnot provam que a energia é constante no universo, não se perde energia. A energia não se perde, não se cria, ela se transforma. Então qualquer ser vivente, essa energia fica registrada. O que falta talvez é capacidade sensorial do indivíduo para captar essa energia, para transformar essa energia numa coisa boa, numa energia positiva, e essa energia poder melhorar a humanidade. É isso que nós precisamos. É isso que o Dr. Guilherme Pino Marchi, é isso que eu me proponho a reviver a vida do Dr. Guilherme Pino Marchi, fazendo com que mais pessoas conheçam quem foi o Dr. Guilherme Pino Marchi, para que melhore a qualidade do ser humano, para que melhore a qualidade espiritual do ser humano. Há muita matéria e pouca coisa espiritual. Se nós continuarmos imersos na matéria, na tecnologia, no ganho do capital, nós estamos condenados a um destino ruim. Nós estamos condenados a destruir o planeta, nós estamos condenados a matar nossos irmãos, nós estamos condenados a nada. O homem só se torna alguma coisa quando ele transforma aquele ato em caridade, quando ele consegue fazer caridade, quando ele consegue se transubstanciar. Aliás, tem um poema que eu vou ler para vocês, vou projetar ali, da morte dele, que é um poema lindo, que vale a morte. Ele morreu no dia 22 de
junho, 22 de julho, 21 de julho. E se você resiste, se você procura o jornal Fluminense, o Comércio do Brasil, e resiste à morte dele, o féretro, o enterro dele é comparável. Imagine isso ao Barão do Rio Branco. O Barão do Rio Branco, simplesmente na época, era ministro das Relações Exteriores e estava no exercício do cargo. O enterro dele em Niterói foi um acontecimento assim espantoso. Quando você chegava, e ele atendia a população de Niterói, toda a população do interior do estado do Rio, e o pessoal não precisava nem saber o endereço dele. Quando chegava nas barcas de Niterói, ou lá no centro da cidade, perguntava onde era a casa do Tomás. Naquela época o bonde não tinha ainda, era um bonde que era puxado a animais de tração. Quando chegava na casa dele, o torneiro avisava que era a casa do Dr. Marques, esvaziava. Muitas vezes esse Dr. Marques observava, o Dr. Guilherme e tudo mais, que o que acontecia, que a doença era gerada por fome. E mesmo ele tendo 9 filhos, e não tendo situação financeira suficiente, ele alimentava esse povo. Muitas vezes ele mandava a filha Eponina, uma mulher que viveu durante muito tempo sentada numa cadeira, porque não conseguia mais deitar numa cama, que manipulava os remédios dele. Então vejam os senhores, essa oportunidade que a gente tem de conhecer uma figura dessa, é uma oportunidade única. A gente talvez não tenha 2 oportunidades dessa na vida. A gente talvez precise dessa sinalização, a gente precisa ter esse sinal, a gente precisa ter esse sentinela que guia a gente. E eu tenho certeza absoluta, não estou falando aquilo que eu não sei, eu tenho certeza que Ele está presente no meio de vocês e está presente no meio de nós. Não sei se eu serei capaz de no momento, despertar em algum de vocês uma mensagem, algo psicografado, algo maior, mais do que psicografado, uma mensagem mais forte do que isso. Talvez eu não tenha essa sensibilidade, eu não tenha essa captação disso, mas sei que Ele se faz presente em cada lar do brasileiro, em cada lar que tem um sofrimento, que tem uma pessoa com dor, que tem uma pessoa com fome, que tem uma criança que não vai sobreviver, que tem uma criança faminta, que tem uma criança com diarreia, como ele atendia lá em Niterói, que está diferente, é um fato muito interessante, que um dia ele está almoçando na sua casa, e uma mãe entra pela janela e mostra uma fralda com fezes de uma criança que era portadora de uma gastroenterite infecciosa, e a filha dele, ou a neta, não me lembro agora se foi a filha dela, fala com ele, vovô, foi a neta, poxa, mas coisa, nós estamos almoçando, ela vai mostrar isso. Aí ele fala para a filha dele, o dia que tu for mãe e ver também, ter um filho nesse sofrimento, você vai saber por que ela fez isso. Então essa é a qualidade, e essa é a qualidade principal do médico. E essa qualidade eu estou falando para vocês que não sou nem estudante de medicina, eu falo para estudante de medicina. Essa qualidade é imprescindível para alguém que quer exercer medicina. Medicina não é só técnica, medicina não é só conhecimento. Medicina, quando coloca a mão dele, e essa época que se examinava o paciente, que se palpava, se auscultava, se percutia, esse ato de colocar a mão é um ato extremamente importante, porque é um ato de transferência de energia. E hoje pouca gente coloca a mão em paciente. Pouquíssimo, é mais do que mais e acabou. Então a gente tem que voltar para essa época do espírito, a gente está precisando voltar a essas épocas espirituais. Há muitos fatos que talvez, eu agora passando algumas imagens, não vou me lembrar, alguém pode me projetar, por favor? Esse é o Dr. Marques, ele deve estar com 60 e poucos anos aí, Dr. Guilherme Pedro Marques. Mas tem uma imagem dele próxima dele falecer, se eu não estiver ali na projeção, tem aqui, Sebastião. Vamos lá. Só um minuto, por favor. Será que eu estou me fazendo entender? Eu estou falando rápido? Vocês estão conseguindo ouvir bem? Não está havendo problema de ordem nenhuma? Tá bom, obrigado. Vamos lá. Olha, como eu disse, ele nasceu no dia 21 de agosto de 1938 aqui, na Serra dos Óculos. Foi para o Rio de Janeiro em 1845, quando falece seu pai. Seu pai era uma figura muito interessante,
E eu tenho, a vida é feita de encontros, eu acho que existe mais encontros da vida do que encontros. Eu era menino em Laranjeiras, primeiro morei em Botafogo, depois fui morar em Laranjeiras, e um dia, eu andando pela rua Paissandu, devia ter 8, 9 anos, tinha mais do que isso. Eu passei pela cultura inglesa, e nós vimos uma fotografia, entrei, nem imaginava conhecer Teresópolis, nunca passou pela cabeça um dia vim conhecer Teresópolis, morar em Teresópolis. E lá eu vi a figura do Jorge Marques, a fotografia do Jorge Marques, cujo Gato Freire cita dos ingleses do Brasil. Aquela fotografia me impressionou. Talvez aquele fato tenha sido o início de um processo, não sei de karma, pode ser até de karma, não sei. Porque ninguém é dono da verdade, absolutamente ninguém é dono da verdade. Eu conheci grandes espíritas do Brasil, que eu cheguei a conhecer o Chico Xavier, e todo mundo era muito humilde. Quem é ligado ao espiritualismo tem que ser humilde. Não existe a pessoa, o arrogante não passa pela porta do espiritualismo. Aqui, essa data está errada. Ele não estava com 12 anos quando seu pai faleceu, ele estava com 8 anos. Ele estava com 7 anos. O pai dele, ele nasceu em 1838, o pai dele morreu em 1945. Então ele foi estudar no Colégio dos Padres Paiva, no Rio de Janeiro. Depois se matriculou na Faculdade de Medicina. Um outro detalhe, eu busquei a tese de doutoramento dentro da Faculdade de Medicina. É isso que a história faz, por isso eu estudo história. Uma tese, doutores aí, que foi apresentada em 1859, está intacta. Está lá a tese que ele deu sobre hemorragia uretral. Está lá, hoje está no João Cruz. É isso que é história, é isso que a gente propõe quando fundei o IHGP, quando a gente propõe um processo de recuperação da memória de Teresópolis, da memória do Brasil, da memória do Rio de Janeiro. É este o fato. A história é que vai marcar o presente e vai dar a perspectiva do futuro. Povo que não tem memória não se desenvolve. Vamos lá. Aí está o livro do doutor. Obrigado. Vamos lá. Olha, como eu disse, ele nasceu dia 21 de agosto de 1938 aqui, na Serra dos Órgãos. Foi para o Rio de Janeiro em 1845, quando falece seu pai. Seu pai era uma figura muito interessante. E eu tenho, a vida é feita de encontros, eu acho que existe mais encontros da vida do que encontros. Eu era menino em Laranjeiras, primeiro morei em Botafogo, depois fui morar em Laranjeiras, e um dia, eu andando pela rua Paissandu, devia ter 8, 9 anos, tinha mais do que isso. Eu passei pela cultura inglesa, e nós vimos uma fotografia, entrei, nem imaginava conhecer Teresópolis, nunca passou pela cabeça um dia vim conhecer Teresópolis, morar em Teresópolis. E lá eu vi a figura do Jorge Marques, a fotografia do Jorge Marques, cujo Gato Freire cita dos ingleses do Brasil. Aquela fotografia me impressionou. Talvez aquele fato tenha sido o início de um processo, não sei de karma, pode ser até de karma, não sei. Porque ninguém é dono da verdade, absolutamente ninguém é dono da verdade. Eu conheci grandes espíritas do Brasil, que eu cheguei a conhecer o Chico Xavier, e todo mundo era muito humilde. Quem é ligado ao espiritualismo tem que ser humilde. Não existe a pessoa, o arrogante não passa pela porta do espiritualismo. Aqui, essa data está errada. Ele não estava com 12 anos quando seu pai faleceu, ele estava com 8 anos. Ele estava com 7 anos. O pai dele, ele nasceu em 1838, o pai dele morreu em 1945. Então ele foi estudar no Colégio dos Padres Paiva, no Rio de Janeiro. Depois se matriculou na Faculdade de Medicina. Um outro detalhe, eu busquei a tese de doutoramento dentro da Faculdade de Medicina. É isso que a história faz, por isso eu estudo história. Uma tese, doutores aí, que foi apresentada em 1859, está intacta. Está lá a tese que ele deu sobre hemorragia uretral. Está lá, hoje está no João Cruz.
É isso que é história, é isso que a gente propõe quando eu fundei o IHGT, quando a gente propõe um processo de recuperação da memória de Teresópolis, da memória do Brasil, da memória do Rio de Janeiro. É este o fato. A história é que vai marcar o presente e vai dar a perspectiva do futuro. Povo que não tem memória não se desenvolve. Vamos lá. Aí está o livro do Antoguia. Antoguia foi muito meu amigo, conversava muito com o Antoguia. E ele realmente era uma figura extraordinária. Alguém conheceu o Antoguia aqui? A senhora conheceu? A senhora também? Dedicatória dele desse livro. Pois não, vamos lá. Aí dá um outro livro do Marx, que é um livro mais atual, do Alexandre Rocha. Aí ele vai falar, tem várias mensagens mediúnicas desse livro. Tem a primeira parte, que é só a história, que ele conta toda a parte histórica, e a segunda parte é de mensagens mediúnicas que continuam sendo recebidas e continuam presentes no mundo do espiritismo brasileiro, no mundo do espiritualismo brasileiro. A doutrina espírita é uma doutrina científica. Allan Kardec, que é o introdutor do espiritismo, os livros do Allan Kardec são livros para estudar, não são livros só para ler. Toda a doutrina espírita, ela tem que ser estudada durante toda a vida. Você não aprende doutrina espírita, esquece, para de estudar e acabou. Não, você tem que estudar até morrer. Vamos lá. Esse então esse livro do Alexandre. Alguém conhece o Alexandre Rocha aí? Você também conhece? É a foto da minha mãe. Eu sou bisneta. Ah, sim, eu vou mostrar a foto dela. A da taça. Eu sou bisneta e sou homeopata, que é a foto da minha mãe. A dona da taça. Eu tenho a taça. A taça está com a senhora? Muito bom. O livro também, um livro do meu partido de Hahnemann. Bom. Um livro dele, de Hahnemann, também está aqui. Porque existe várias. O Hahnemann, ele é o iniciador da homeopatia. Havia o Instituto Hahnemann no Rio, que o seu bisavô publicou muita coisa no Instituto Hahnemann. E também no Jornal Espírita, do Mundo Espírita, ele tem muita publicação. Muita, não é pouca. Ele era prolixo, ele era um homem erudito, era um homem inteligente, extremamente culto, não era um homem comum. Quer dizer, era um homem a tal ponto que aos 70 anos de idade, depois dele falar vários idiomas, ele resolve estudar Esperanto. E o Esperanto está muito ligado ao Espiritismo. Eu conheço vários espíritas que estudaram Esperanto e estudam Esperanto. Vamos lá. Aí está o busto de Jorge Marx em frente à Câmara Municipal. Essa é a mensagem que a Câmara Municipal fez a ele. Agora existe um fato, esse é o pai do Guilherme Pedro Marx. Eu só gostaria de comentar algo com os senhores. Essa foto talvez não seja do Jorge Marx. Por quê? Porque ele morreu em 1845. Em 1845 não havia fotografia. E quem identificou essa foto foi o coronel Henrique Fernando Clausen, em 1853, com 15 anos de idade. E o coronel não conheceu o Jorge Marx. Quando o coronel chegou em Teresópolis, o Jorge Marx já tinha 8 anos de falecido. Essa fotografia foi identificada pelo coronel e foi doada para a limpeza por Henri Lins. Mas por que ela aparece no livro? Porque o grande sociólogo brasileiro, Gilberto Freire, o livro dele chamado Preso do Brasil, coloca essa fotografia do Jorge Marx como sendo essa fotografia do Jorge Marx. Mas quando eu vou lá no registro de estrangeiros, no Arquivo Nacional, e vejo as características físicas do Jorge Marx, não batem com essa fotografia. Então essa fotografia, ela precisa ser, eu estou pesquisando novamente esse fato, não é uma fotografia da época, não existia isso. Em 1845, quando ele falece, ele não existe fotografia, o corpo dele não havia cemitério, ele foi sepultado lá na Gamboa, no cemitério dos ingleses. Eu fui no túmulo do Jorge Marx, não é Guilherme, estou falando do pai dele. Eu fui no túmulo do Jorge Marx, procurei muito, nunca ninguém tinha encontrado, até 91, quando eu presidi a Comissão do Centenário de Teresópolis. Em 91, eu andando no cemitério, aí chegou o coveiro e falou assim para mim: o senhor não está com medo de ficar andando no cemitério, não é perigoso, que é rodeado de favela. Aí chegou uma senhora que falou: isso é sorte,
uma senhora que falou do cemitério perguntou, mas o que tu está procurando? Eu falei, estou procurando a sepultura do Jorge Marques. Ela falou assim, olha, vamos na igreja anglicana, lá na holandesa, que lá tem os registros de todos os sepultamentos do cemitério. Eu tenho hábito, eu gosto de pesquisar em cemitério. Há pouco tempo eu estive com a minha esposa que está lá atrás, no cemitério, lá na Bahia, e ninguém foi no cemitério da igreja, mas eu fui com minha filha, meu neto e ela, mas acho que eles têm medo, não foram. Mas eu tenho hábito de percorrer esse cemitério. O mesmo hábito que tinha o meu pai. O meu pai trabalhava em Feira de São João Batista e todo horário de almoço ele ia para o cemitério, para conhecer o cemitério. E eu tenho hábito, eu me sinto tranquilo, me sinto em paz caminhando e pesquiso muita história dentro do cemitério. Foi aí que eu conheci o que aconteceu com a sepultura do Jorge Marques. Sabe o que aconteceu? Ele simplesmente, 6 meses depois da família, porque a família já tinha acabado, a Dona Inácia já tinha morrido, ele morreu, o Guilherme Taylor estava com pouca idade, sendo tutelado por um homem não muito honesto, que acabou com o dinheiro dele. O irmão dele desapareceu. O negócio fantástico é que o irmão dele desapareceu. O próprio Antogui, no livro dele, resiste, mas não sabe nada do tio. Então, o que aconteceu? Eles venderam a sepultura para o Almirante Taylor, que era padrinho do Guilherme Taylor Marques. Era comum nessa época você botar o segundo nome, depois do nome, sobrenome, o nome do padrinho. O padrinho do Guilherme era o Taylor, o Almirante Taylor, que trabalhou com o Almirante Calcani, que organizou a Marinha de Guerra no Brasil. E o outro tinha o nome britânico, Jorge Britão Ash, que era o padrinho dele. Mais adiante eu vou mostrar, aí sim, a fotografia do Taylor, porque ali na época já havia fotografia quando o Taylor faleceu. Vamos lá, mais adiante. Aqui está, não dá para ampliar a imagem não, né? Aí está a tese dele. A tese dele foi apresentada no dia 26 de novembro de 1859. Isso aí é um negócio fantástico também. Nessa época o sujeito era doutor em medicina porque defendia uma tese. Ele saía com doutorado. A faculdade passou de apenas escola cirúrgica, passou por uma faculdade de medicina, e era 6 anos de faculdade, como é atualmente. Mas no início era apenas 4 anos. E ele apresentou essa tese lá na faculdade da Corte. Vamos mais adiante. Dá para passar outra imagem? Aí está as notas de agradecimentos que ele faz a várias pessoas. Por que ele agradece ao Visconde do Uruguai? Isso vale a pena também ser contado. Quando o Jorge Marques falece e deixa os 2 filhos, o Guilherme e o Jorge, a coroa inglesa não aceita eles como herdeiros da fazenda. Entra numa querela jurídica com o governo brasileiro, querendo que a posse da fazenda passasse para o governo inglês. Aí eles não tinham dinheiro para defender essa causa. O Visconde do Uruguai, que era ministro das Relações Exteriores, disse que ajudou e resolveu o problema com a ajuda de Dom Pedro II. Aí eles herdaram a fazenda. Mas o governo inglês não aceitava eles como herdeiros, eles queriam, e essa questão se chamou questão, porque houve um afundamento de um navio, na questão crítica. Houve um afundamento do navio e o governo inglês estava brigando com o governo brasileiro para ficar com a fazenda aqui em Teresópolis. Vamos lá mais adiante. Volta atrás um pouquinho. Ali estão os agradecimentos, né, que ele faz ao Visconde do Uruguai, ao Francisco Velho, Henrique Arne e Alexandre Miller. Vamos lá. E a dedicatória ao irmão dele, que desapareceu, e aos governadores, ao Gado Quintanilha e ao Pinto de Magalhães. Vamos lá. Esse é o Richard Riet, que adquiriu da família Lynch. Mas essa fotografia, ela pertenceu a esse Lynch. Por que essa fotografia está aí? Qual acontece com essa fotografia? Porque esse foi o cara que doou a fotografia do pai dele à cultura inglesa. Entendeu? E essa fotografia não há justificativa histórica, não há respaldo histórico. É lógico que aqui há vários historiadores e há vários membros do IHGP. Abre-se um campo de pesquisa. Eu posso até orientar esse campo de pesquisa, que é o campo de pesquisa, pesquisar a vida do Guilherme Taylor Marques e toda a sua ascendência. Nós, eu, o Henrique, o Zé Renato, que é
bisneto do Guilherme Teixeira, o Henrique, descendente do Coronel Claus. Nós estamos fazendo um documentário a respeito da vida, estamos tentando fazer, porque evidentemente é um trabalho. Hoje começa o Projeto Marte. Hoje vocês estão vindo aqui na primeira reunião do Projeto Marte. Esse Projeto Marte vai acabar com, sendo um documentário a respeito da vida do Guilherme Teixeira Marte. Vamos lá, mais adiante. Isso também, ele está na tese da Faculdade de Medicina, ele está homenageando o sócio do pai dele, o Richard Riet. Aliás, o pentaneto do Richard Riet não veio não, né? Bom, esse Richard Riet foi administrador da fazenda do pai dele, depois foi sócio do pai dele. Morou aqui atrás, morou aqui pertinho. Essa casa que foi destruída aqui, que está em ruínas, era a residência do Richard Riet. Era onde o Richard Riet, numa noite que perdeu no jogo, meteu um tiro na cabeça. Depois dessa casa foi a residência do Almirante Taylor, do padrinho do Guilherme. Depois foi residência do Almirante Perry. Depois foi residência das netas do Almirante Perry. E depois foi incendiada no incêndio criminoso. O INEPAC tomou 3 bens em Teresópolis. Tomou a biblioteca municipal, que estava no centro da cidade, não é mais biblioteca municipal, a casa da Arthur Tomasso. Tomou o sítio, o Mirante da Renda da Igreja Guarani, que há pouco tempo eu fiz um trabalho, um anexo, uma reportagem lá, e tombou essa casa aqui ao lado, que foi incendiada criminosamente. Nós não temos cuidado com a memória. Teresópolis não tem cuidado com a memória, como o Estado do Rio também não tem cuidado com a memória, como o Brasil também não tem cuidado da memória. Eu visitei há pouco tempo, na Bahia, um colégio religioso, era convento da Penha Espírito Santo, era convento de São Luís das Lourdes. Ao lado do convento, a escola maravilhosa, a escola, e bem ao lado do convento, uma ruína. As irmãs estão tomando cuidado da ruína, que era o convento original lá do início da história. Esse é o cuidado com a história. O spam tomba, mas não ajuda a conservar. Né? Ele toma, mas não ajuda a conservar. E enquanto a gente não tiver essa preocupação com a história do nosso país, enquanto a gente não tiver preocupação com educação e cultura no Brasil, a gente não sai dessa mesmice. A gente continua atrelado a um pouco de desenvolvimento, a essa questão da miséria intelectual que é esse país. Infelizmente é isso. Infelizmente é o que acontece isso. Vamos lá. Não, voltar lá atrás que eu quero falar sobre isso. Ele ali é interessante, né? Porque ele faz uma referência ao Oswaldo Cruz. Isso é muito interessante. Oswaldo Cruz morreu com 30 e poucos anos de idade, vítima do insuficiência renal, como prefeito de Petrópolis. No final ele estava muito doente, ele quis ir a Paris se tratar. Aí o governo brasileiro nomeou ele prefeito de Petrópolis, mas ele não tinha noção administrativa, e o povo de Petrópolis se revoltou contra o governo dele, ele estava morrendo na cama, quando o povo de Petrópolis foi protestar em frente à casa dele, batendo panela, fazendo barulho, aí ele perguntou para a família dele: é carnaval? E nesse dia mesmo ele morreu. Ele foi prefeito. Foi uma crueldade que o governo brasileiro fez com o Oswaldo Cruz. Ele não merecia isso. Ele tinha que ter continuado lá como cientista, mas não como prefeito de Petrópolis. Vamos lá. Isso aí é ele atendendo nessa cutícula, aquele carrinho lá. Era um carrinho que ele já não tinha condição física de caminhar, e ele andava naquele carrinho puxado por um animal de carga. Ele ia atender nos locais. Tem um fato interessante sobre isso. Um dia ele é chamado para atender uma mulher muito rica, de Niterói. E ele fazia a anamnese muito bem. Porque o homeopata, ele precisa fazer a história clínica do paciente muito bem. Ele precisa fazer a história familiar muito bem. Porque por aí é que ele vai tratar. O que o homeopata faz? Ele aumenta, ele trabalha com imunidade, ou seja, ele trabalha despertando o equilíbrio do organismo. A tal ponto, isso é verdade, quando a penicilina foi inventada em 1928,
A homeopatia ficou contra o Fleming, que inventou a penicilina, achando que ele estava se vendendo no laboratório. Porque eles trabalham com esse sentido do equilíbrio do organismo, com a falta do equilíbrio, quer dizer, com o estresse, com as emoções. Porque é lógico, é claro, qualquer médico sabe disso. É a emoção que mata, é o estresse que mata. O sujeito faz um câncer por estresse, o cara faz um infarto por estresse, o cara é hipertenso por estresse. O cara entra em depressão por problema emocional. Então o estresse, eu tenho até um artigo, se vocês quiserem ler, entra no meu blog, chama Verdadeiro Historiador, agora o Henrique está fazendo um site para mim, que se chama, o nome do artigo chama O Estresse Impossibilita a Sua Vida. Procure nesse artigo. É fácil, senão você entra no arquivo do blog e põe direto. O estresse impossibilita a sua vida, onde eu narro, eu provo como o estresse é o principal fator de óbito do Brasil e do mundo. Então ele está ali, está marcado a carruagem, estão vendo lá, no círculo. A fotografia não é boa, lógico, não. É uma fotografia no final do século XIX, início do século XX. E ela puxada pela pena no cavalo. Às vezes, um detalhe curioso, o pai dele, do Guilherme Filho Macho, teve uma fazenda modelo aqui em Teresópolis. Então, nessa fazenda modelo, ele cultivava frutas europeias, legumes europeus, e tinha produção de leite de alta qualidade, a tal ponto que ele, na época, um pouco depois, ainda no governo, antes de Dom João VI ir para Portugal, ele conseguiu com Dom João VI que importar 200 vacas leiteiras para melhorar o plantel dele aqui em Teresópolis. Então ele fornecia leite, legumes, frutas, hortaliças, fornecia gulas, jumentos para puxar o carruagem no rio. Ele tinha fazenda excelente e ele também tinha o hábito de hospedar pessoas da corte na sua fazenda. Mas como isso ficava caro, ele começou a cobrar. O sujeito se hospedava na fazenda do pai dele, Jorge Macho, e no final, quando o cara ia embora, vinha o mordomo do Jorge Macho, nunca fazia isso. Ele era um cavadeiro, ele nunca apresentava a conta. Vinha um mordomo e apresentava a conta do sujeito. Ó, você gastou tanto em comida, tanto em lavagem de roupa, tanto em passeio, mas isso estava ficando assim de maneira chata. E o Visconde... Né? Sim, ele começou com as cotagens. Eu tenho até tijolo das cotagens, mas foi ele que criou o turismo. Mas aí o que aconteceu? O Visconde de Toné começou a criticar ele nos jornais, até achava que ele fosse alemão. Quando o Visconde de Toné escreve o livro, o artigo, ele chama ele de Mareste, ele não chama de Marche, ele acha que ele é alemão. Aí o Marche, muito espertamente, criou as cotagens, que eram casas ao redor da fazenda, onde ele alugava essas casas, e essas casas eram as pessoas que ficavam hospedadas nessa casa e pagavam o aluguel. Ele é o criador da hotelaria de Teresópolis, sem dúvida nenhuma. Vamos lá. Aí o anúncio dele, uma propaganda do consultório dele, na época que tinha uma plana de escolha Uruguai em Niterói. E isso aí está no Jornal Fluminense. O Jornal Fluminense é o jornal obrigado. É o jornal de maior circulação do Estado do Rio. Eu tive a sorte de ser amigo do Alberto Torres, e o Alberto Torres, que foi dono do Jornal Fluminense, me doou, em 1991, todos os jornais vinculados da cidade de Teresópolis. Eu tenho, até 1991, eu tenho todos os jornais que dão qualquer tipo de notícia sobre Teresópolis. Como eu também tenho do Jornal do Brasil, doado pelo Nascimento Brito, e do Jornal do Comércio, doado pelo Ostagésio do Japari, que foi presidente da Academia de Letras, décadas e décadas. Vamos lá. Aí está ele. Ele aí também não tinha chegado ainda aos 70 anos. É uma figura imponente, né? É uma figura que impressiona, né? Não é uma figura, não é um homem. Eu gostaria até que vocês fixassem, mas não é um homem que dá a impressão de autoridade, né? É um homem que você chega e você está diante de uma pessoa diferenciada. E aí ele ainda está com a cabelo, a barba ele sempre usou essa barba.
E aí está essa homenagem. Isso que eu gostaria de falar. Vocês vejam ali, a casa dele que foi doada pela população de Niterói, ela foi mobiliada pela população. A população fez uma lista para mobiliar essa casa. A mobília para a sala de visita foi R$400.000. Ele ganhava na Santa Casa de Misericórdia, em Niterói, 40. Só a mobília para a sala de visita ficava 10 vezes o que ele ganhava. Depois ele deixou de emprego na Santa Casa de Misericórdia de Niterói. Existe a Santa Casa lá em Niterói ainda? Não, era a Santa Casa do Rio. Era na Santa Luzia? Então foi Santa Casa do O Antônio aqui conseguiu entrevistar um que trabalhou com o filho dele, que foi gráfico do Fluminense, chefe da oficina do Fluminense, e esse advogado já estava com 90 e poucos anos quando o Antônio conseguiu entrevistá-lo. Mas você vê lá, então, um espelho de 2 gravuras, R$89.000, 2 pares de gás e uma de escarradeira, R$30.000, um tapete para a sala, R$20.000, um capaz para a entrada, R$4.000, portões, pregos e escápulas, 15.600, carretas, 45.400, o total ficou em R$5.495.000. 5 milhões, R$495.000. Então isso aí foi as senhoras de Niterói se reuniram para mobiliar a casa dele. Vamos lá adiante. Aí está também o bonde, né, que conduzia até a casa dele. Esse bonde era puxado a burro. Eu cheguei a pegar o bonde, aí está sua avó. Quem é essa senhora que falou da casa? Essa, sua avó? Minha mãe. Sua mãe? Mas ela já estava com 90 e poucos anos aí. Morreu com 97. Ela deu uma entrevista aqui pro Alexandre. E ela que era a dona da taça. Ele passou para mim. A taça nós vamos ver adiante. Aí a taça. Ele ganhou quando estava fazendo 51 anos, o Guilherme Filho Marques. Ele ganhou essa taça em 1889. Ou seja, na proclamação da República. Até um fato também curioso dele, em 1893, estoura a revolta da Armada. E aí ele tem que mudar de casa, porque o Saldanha da Gama e o Custódio de Melo estavam contra o governo Floriano. E começaram a bombardear tanto o Rio de Janeiro como Niterói, então ele teve que se mudar. Há um fato curioso aqui em Teresópolis, que vale a pena para as pessoas que moram aqui em Teresópolis, é esse Vale da Revolta. O Vale da Revolta aqui tem origem na Revolta da Armada. Por quê? Porque o Floriano mandou a polícia dele. Eu tenho um livro, Horrores em Magé, publicado pelo Jornal do Brasil, em 1893, que narra o que aconteceu na Magé. A polícia do Floriano chegou lá, decapitou, estuprou, matou, e muita gente tem que se esconder aqui em Teresópolis, aqui no Vale da Revolta. Então, passado alguns anos, um dos que estava escondido aqui no Vale da Revolta vai aqui na Praça da Santa Teresa e vai comprar carvão e querosene. Um desses que estava escondido. E um português, que era o dono da carvoaria, e notou que o cara estava lendo no jornal que era servia para embrulhar carvão. Aí ele pergunta para o cara: ô gajo, tu sabes ler? E você, esse senhor, eu sou um dos revoltosos da Armada. Aí o português falou assim: então tu pode voltar porque o Floriano já mexeu todo mundo. Aí aqui o Vale da Revolta tem esse nome por causa da Revolta da Armada, entendeu? Em 1893. É não confundir Revolta da Armada com Revolta da Chibata. Revolta da Chibata é século XX, é outra história do Almirante Negro, é outra história. Vamos lá. Aí é o nosso documentário, nós estamos iniciando esse projeto, nós queremos a contribuição em termos de fotografia, documentos, histórias orais, queremos entrevistar pessoas da família, queremos acesso a documentos, queremos registro, tanto na Igreja Católica, quanto na Igreja Anglicana, porque a origem dele vem lá do anglicanismo. Né? O Edmundo dizia que ele era um homem que os padres tentavam fazer ele católico, os pastores tentavam fazer ele evangélico, mas que na verdade em 1940 que o Edmundo dá essa declaração para o biógrafo dele, o Alcântara. Ele escreve uma carta para o Alcântara dizendo que na verdade ele era espírita. Ele não fazia propaganda da sua fé, mas ele era espírita. O Edmundo
mundo, que era um dos filhos dele, fazia. Ele teve 9 filhos, sendo 2 mulheres e 7 homens. Mas a figura que mais me marcou entre os filhos dele é a Eponina, que era chamada de Ponoca. Tinha o apelido de Ponoca. E você não conhecia a Eponina, conhecia? Mas é muito interessante que vocês venham, que vocês vieram a Teresópolis assistir uma palestra do bisavô de vocês. Vocês são netas. Elas estão com... Vocês são netas? Bisnetas. É igual a ele. Igual a A mãe dele era primo da minha mãe. Sim. A sua mãe quem era? Essa Guilhermina, Nossa. ela era gêmea, Guilherme e Guilhermina. E ela era filha de quem? E é o Eduardo Elvira. E ele também tem um detalhe interessante. O doutor Guilherme Pino Marques teve 2 filhos que estudaram medicina. Um morreu de uma queda com traumatismo craniano novo, e o outro já casado, resolveu estudar medicina e morreu de tuberculose. Meu avô. Era teu avô? Esse que morreu de tuberculose? Minha mãe também foi órfã com 7 anos de idade. Mas quando você fez homeopatia, você já fez 2 anos após a faculdade, porque não havia... Você fez o curso normal, a graduação, e depois fez a pós em homeopatia. Porque a decisão dele ser homeopata é até um pouco anterior àquela história que eu contei, porque ele morava na casa dos que ficavam com dinheiro para pagar a faculdade, para o estudo dele, e lá tinha 3 médicos, um alopata, um homeopata e um médico dos patrões. E um dia ele observou que um garoto adoeceu, foi tratado por homeopata e se recuperou. Depois um outro caixeiro adoeceu, foi tratado com alopata e veio a morrer. E aí ele começou a observar. Aí ele fala, isso é declaração dele, que eu li, em que os mestres, os dentes, ele nem fala mestres, dentes eram professores, eles todos eram alopatas. E ele começa a se interessar pela homeopatia a partir desse momento. E outra coisa interessante também é a respeito do Cunha Servente. Não sei se você sabe essa história. O Cunha Servente era um homem que em Niterói, ele fazia qualquer tipo de serviço. Ele limpava esgoto, limpava tudo que era de serviço que as pessoas podiam fazer, ele fazia e ia acumulando dinheiro, ia juntando dinheiro. E o pessoal achava que ele era sovina. E no final da vida dele, surpreendentemente, ele deixa uma casa para o Dr. Márcio, a segunda casa que ele recebeu. Ele sai da casa que ele morava, a população dele já estava numa situação muito ruim, eles tentam explorar uma pedreira que tem no fundo da casa, mas não dá um resultado positivo. Aí ele vai morar na casa do Cunha Servente. E esse Cunha Servente doou uma casa para ele. Então você veja, o Cunha Servente até escreve, doa uma casa para um homem que não manda, está escrito isso, não manda conta para os seus pacientes. O Cunha Servente escreve isso. Então vocês vejam que é uma história muito rica, o Henrique saiu. O Henrique e o Zé Renato, Henrique pela fora. É uma história muito rica que dá um documentário muito rico. É só ter que não houve oportunidade até o momento, quer dizer, as pessoas não tiveram oportunidade de fazer esse documentário, que nós vamos fazer. E vamos apresentar lá no Congresso Espírita em São Paulo, o Mednest, né? Que acontecerá no ano 2025. Com certeza a gente vai fazer o documentário. Com certeza, já teve no meu consultório lá o Carnindo, que é o da Carnindo, Carmelindo. E a gente, realmente está empenhado nisso. E nós estamos empenhados em a figura do Dr. Guilherme Pino Marques não tem a dimensão que ele merece, nem no mundo espírita, nem na homeopatia, nem no mundo da medicina. Porque isso é um fato, talvez talvez eu vou usar um termo aqui, talvez vocês não concordem, mas vou usar. Talvez seja um karma. As pessoas que fazem o que elas recebem, ninguém vê. Ou seja, não é no plano físico que você vai ver. No plano físico você não vê. Pelo contrário, você vê ingratidão, você vê perseguição, você vê crueldade, mas depois no plano espiritual a pessoa recebe o que ela merece. E não existe isso. A lei do retorno está mais do que provada. A lei do retorno é evidente que existe lei do retorno. Se não existe, muitas vezes a gente não entende determinadas coisas que acontecem. Nasce uma pessoa assim, ou assado,
uma pessoa passa a ter esse problema, ou X ou Y, mas isso é meio do retorno. Isso está no plano espiritual. Basta estudar e ver isso. E mais do que isso, a percepção sensorial, quando você passa por um setor, quando você passa... Eu tive, por exemplo, eu pesquisei muito tempo em cemitério de escravos. Quando eu andava em senzalas habitadas por escravos, eu me sentia extremamente mal, como se eu estivesse sendo esmagado, como uma energia que estivesse me sufocando, como se eu estivesse perdendo todo aquilo, toda a minha ligação com a vida. Aquilo é muito ruim. E vou contar para vocês um outro fato. Um dia eu estava pesquisando numa fazenda, no cemitério de escravos aqui em Sapucaia, e encontrei uma cova que eu estava lá pesquisando, mas eu vi que a instrumento que eu estava usando era muito maior e eu ia danificar os ossos ali. Aí eu pedi para o motorista que me acompanhava que ele fosse procurar numa fazenda próxima lá uma cavadeira que fosse menor. Enquanto ele foi na fazenda procurar a cavadeira, eu fiquei lá completamente, talvez em transe, eu não sei, eu fiquei, de repente, eu juro, eu não preciso falar mentira, eu não tenho por que falar mentira. De repente surgiu um senhor idoso, escuro, carapina, vocês sabem que é carapina, né? Com aquela cabeça toda branquinha, mas com o cabelo todo. Colocou a mão em cima de mim e falou assim: não mexas com quem está quieto. Não mexas com quem está quieto. Tá bom. Eu fiquei ali, esperei o motorista chegar, contei para ele o fato. E esse lugar, que se chamava Santa Cruz de Sapucaia, era um lugar tão interessante que as pessoas que moravam em Santa Cruz, o lugar mais próximo que eles conheciam era Aparecida um lugarejo dentro de Sapucaia. Contei o fato para o motorista nunca pediu demissão da prefeitura, foi embora, nunca mais apareceu. Contava o fato para os moradores do local, ninguém queria conversar sobre o assunto. Passou-se anos, 2 ou 3 anos, um dia isso parece literatura, que eu estou contando de literatura, alguma obra de literatura, isso é verdade. Um dia eu estou no cais de Porto Seguro, um dia, uns 6 horas da tarde, o mesmo senhor veio por trás, me dá um abraço, mas forte, com muita energia, e eu vi o que é a vida que você quer. Desapareceu, nunca mais eu tive contato. Mas é isso que as pessoas precisam ter um sentido. A vida não acaba, a vida continua e a gente passa por vários tipos de transformações. Dr. Guilherme Guilherme Marchi, nascido aqui no Planalto de Teresópolis. Nós, que aqui estamos presentes, nesse dia 14 de março de 2024, queremos o seu beneplácito, queremos a sua orientação, queremos um sinal da sua caridade. Se faça presente. Não importa que seja hoje, não importa que seja amanhã, mas ajude alguém que nesse momento precisa muito, que não tenha mais solução para o seu caso no plano físico. Ajude a despertar a luz, ajude a iluminar a escuridão, o apoie, o ilumine, o receba, o conduza e o transforme no ser de luz por toda a eternidade.